Então vamos lá, continuando a série aqui do canal de comentando tweets folclóricos. Agora a gente vai comentar alguns tweets aqui do nosso queridíssimo ex-presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudoso. Saudoso. Ó, o Lula é uma riqueza aqui, viu? Lula é livre. Ai, ai. Bom, vamos lá. Então aqui o Lula diz que só o emprego dá dignidade à família brasileira, não há nada mais sagrado que você trabalhar e com o suor do seu sangue levar para casa o sustento da sua família. Aí ele fala que quando ele foi presidente, ele gerou 22 milhões de empregos com carteira assinada e a Previdência era superavitária. Bom, o PT foi o primeiro, né, a defender a reforma da Previdência, antes do Michel Temer, né, pôr em prática isso, né, tentar colocar em prática, e ser consolidada no governo do Bolsonaro, né, então o Bolsonaro que fez a reforma da Previdência. Então a Previdência é um esquema piramidal aí, para quem não sabe, né? Você que está pagando Previdência Pública hoje, muito provavelmente você não vai receber nada, não vai existir sua aposentadoria. Se você tem menos de 30 anos, esquece, meu filho. Vai para a Previdência Privada, investe seu dinheirinho, porque a probabilidade de você receber algo do governo quando você se aposentar é irrisória. Irrisória. O dinheiro que você paga hoje para a Previdência não vai para um cofrinho ficar guardado lá rendendo, não. Ele está indo direto para o bolso dos aposentados. Ou seja, você está contando com que alguém vai pagar a sua quando você se aposentar, né? Você não sabe nem se o mundo vai existir até lá. Quanto mais se alguém vai pagar a sua previdência. Você não sabe se o Brasil vai continuar sendo uma república, se vai virar uma ditadura, enfim, você não sabe nada. Mas você E está eu, rasgando o seu dinheiro e você defende isso, que é pior. eu tenho uma dúvida. Esse dinheiro ele vai exclusivamente pro pagamento da aposentadoria? Ou também é Sim. utilizado para outras coisas, por exemplo, Ah, BNDES? eu não estou na gestão pública, não sei te dizer, né? Se há desvios de finalidade, enfim, para onde vai de fato o orçamento, né? É para ir para o INSS, né? Exclusivamente. É para ir para o INSS, né? Então, assim, se de fato acaba indo ou não, né, a gente nunca vai saber, né? Mas os aposentados têm que receber, né? Senão também eles entopem o judiciário de ação aí. Então, não acreditem em previdência. Ela sempre vai precisar de uma reforma. É uma questão também de demografia, né? As pessoas vão ficando mais velhas, enfim, não morrem mais tão cedo. Os jovens têm menos filhos ou têm filhos mais tarde. Então, é uma questão demográfica aí de per capita, né? Menos Uma hora pessoas vai. contribuem, né? Então, e agora, né, com esse engajamento de mercado financeiro, previdência privada, né, cada vez menos pessoas estão afetas à contribuição da previdência pública, né? Eu mesmo não contribuo com previdência pública, eu contribuo com a privada. Bom, então, enfim, pérola do Lula, né? O Lula tem um monte, né? Aqui no tempo que eu era presidente, nós não aumentamos o preço do gás na Petrobras. O gás da cozinha precisa entrar na cesta básica. O Lula não aumentou o preço do gás na Petrobras. O que que o Lula tem para falar da Petrobras? Fala para mim. O que o Ele, PT tem para falar da Petrobras, né, cara? ele não aumentou o preço na Petrobras, em contrapartida, É brincadeira, né? Ai, ai. cinismo, né? O cinismo não tem limite, né? Não tem. Aqui mais embaixo ele diz assim, ó, o país precisa de paz e alguém que faça uma discussão madura sobre desenvolvimento, sobre emprego, futuro, não de um presidente que não conversa com ninguém. O Lula, para quem não sabe, faz o que 10 dias aí que ele falou que resolveria a guerra na Ucrânia com 2 cervejas, né? E Em um se 2 boteco. cervejas fossem insuficientes, ele resolveria com 3. E se 3 fossem insuficientes, ele resolveria com o bar inteiro. Mas ele resolveria a guerra bêbado, né? Que é como ele faz tudo na vida, né? Bêbado. Então, essa é a discussão madura que o Lula busca aqui no tweet dele, né? Desenvolvimento, emprego, futuro, Mas né? nós temos que ser justos agora. É um exemplo. Os melhores discursos do Lula, ele tava completamente bêbado. E os da Dilma, ela tava sóbria. O PT é uma riqueza, é uma biblioteca genética, né? O PT. É. A gente encontra de tudo lá dentro. Os povos indígenas cuidavam do Brasil antes de chegarmos aqui. Puta que o pariu, né? Os índios ocupavam 6% do território nacional antes dos portugueses chegarem no Brasil, cara. Cuidavam do Brasil?
Os povos indígenas cuidavam deles mesmos e das tribos deles. Que Brasil, não existia Brasil. Temos aqui um compromisso com a garantia de seus direitos cada vez mais retirados. Direitos retirados. Quem suprime direitos dos indígenas é o próprio Estado. Essa porcaria dessa FUNAI aí, pra que existe FUNAI? A FUNAI, ela é instrumento político para cercear os indígenas, não deixar eles acessarem tecnologia, acessarem civilização, enfim. Que é o que eles querem, né? Exatamente, eles querem mais, quanto mais cabresto, melhor, né? Então é essa manipulação É cínica, né, mais, das populações subdesenvolvidas, né, que a esquerda gosta, né? é mais um nicho que a esquerda explora, né? É um cinismo de manipulação, né? Não, a gente precisa cuidar de vocês. Fiquem aqui, fiquem aleijados. A Cuidaremos. gente cuida. Toma uma muletinha aqui Nó- pra vocês, né? Nós somos bonzinhos. Quer dizer, o índio quer ter celular, o índio quer ir pra balada, o índio quer tirar racha na Avenida Paulista, não pode. Por que não pode? Porque tem a FUNAI lá. A FUNAI fala, não, isso não é pra você. Tem que ser Quem nasceu analfabeto, pra... né? Ei, não tinha aquela frase lá antiga? Quem nasceu pra tostão não chega cruzado. Né? Não, é muita ambição. Pra que esse consumismo todo, meu filho? Fica aí com a sua panela, aí com a sua malária. Que tá muito bom pra você, né? Já chegou longe demais. Já vá com calma, vá com calma. É. É uma bizarrice, né? E é o que eles Essa, querem, é o que eles querem para toda a população, né? sim, sim. Essa aqui é legal do Lula, ó. Páscoa é renascimento. O que o Lula tá falando de Páscoa? Fala pra mim. O que o Lula tá falando de Páscoa? O Lula é cristão, por acaso? A Páscoa Não dele tem- é ovinho e chocolate só. Ele nem menciona Jesus Cristo em lugar nenhum aqui no Twitch. Ele só fala que tem fé no povo, vai construir um Brasil melhor, mais humano. Então, Esse você discursinho abstrato ridículo, né, cara? É sempre a mesma coisa, né, cara? acha que ele vai falar O de Jesus cara Cristo? fala há 40 anos a mesma baboseira, né? E tem gente que ainda acha que ele vai fazer algo de fato, né? Vai. É incrível, né, cara? Como a população tem um dom de acreditar nesse tipo de coisa, né? Meu Ah, Deus do céu. e acredita, hein? Tenho Acredita, parentes, acredita. tenho parentes muito próximos que acreditam que ele é um estadista. Sente na pele, né? Bom, vamos ver o que mais tem do Lula aqui pra gente finalizar. Vamos lá, tem outro aqui que ele fala da Sexta-feira da Paixão também. Não sabia que o Lula era cristão, né? Ele se diz católico, né? O comunismo foi excomungado da Igreja Católica, né? Pra quem não sabe aí. Não sei por que que o Lula, né? Comunista, né? Esquerda, enfim. Incoerências, incoerências da esquerda. Essa aqui é legal. Quando a gente tem emprego, saúde e seguridade social, parece que a gente tá no céu. Rapaz, ó, aqui no Brasil, ó, tem SUS, tem emprego e tem seguridade social. Você tá no céu, Bruno? Tô bem longe ainda. Você pode repetir o tweet dele? Ó, eu encontrei outro melhor aqui, mas vou repetir, peraí. Quando a gente tem emprego, saúde e seguridade social, parece que a gente está no céu. Mas quando estamos desempregados, quando a nossa família está desempregada, a nossa vida vira uma desgraça. Tá. E É um visionário. quando nós tivemos isso? Emprego e saúde e seguridade. Ele está se referindo ao SUS, né? Para ele, o SUS é saúde. Só que ele vai no Sírio-Libanês, né? Se tratar, né? Mas o SUS é saúde. Emprego, né? Evidentemente, ele está se referindo ao motoboy, ao Uber, né? Mas ele tem assessor no gabinete dele quando ele assume cargo público e ganha 30 pau por mês, né? Enfim. E Seguridade Social, mais uma vez, né? A Seguridade engloba aí a Previdência, Assistência Social, né? Previdência, o Lula não tem Previdência apoio. Você acha que o Lula depende do INSS? Apesar de receber também, né? Mas ele não depende do INSS, ele tem uma previdência privada, evidentemente, né? Aliás, o Lula é amigo dos banqueiros, né? Ele foi o presidente que mais ajudou os banqueiros. Aí o Setúbal deve jantar na casa dele todo dia. Ele deve fazer campanha publicitária junto com o Setúbal lá no banheiro. Agora esse aqui é legal dele, ó. Ninguém fica feliz quando empresas como a Ford, a Toyota, o Macro saem do Brasil.
O PT é o partido que mais fez política protecionista na história desse país, cara. É imposto para empresa estrangeira entrar aqui, é uma burocracia infernal. Só beneficia a gerentocracia, né? Os amigos do rei, clientelismo, só beneficia quem está do lado dele. Eles saem porque o mercado consumidor está ficando menor. Essa aqui dói no estômago, né? O mercado consumidor não está ficando menor. O que está apodrecendo é a moeda, né? É o real que está apodrecendo, não o Exato. mercado consumidor. O mercado consumidor nunca diminuiu, né? Você tem as mesmas demandas que você tinha 10 anos atrás, não tem? Eu tenho. Eu quero comer carne igual, eu quero ir no cabeleireiro, eu quero fazer as mesmas coisas sempre. Não diminuiu nada o mercado consumidor. O que diminuiu é o poder de compra da minha moeda. E aí por uma série de fatores, né? O Lula vai dizer que é por culpa do Bolsonaro, evidentemente. Mas não é. A gente sabe que não é. A gente provou que aumentar o salário mínimo não causava inflação. Ah, o salário aumentava, mas também crescia o número de empregos e a produção. Bom, vamos lá. Aula básica do que é o salário mínimo. O salário mínimo é uma medida destinada a fechar o mercado de trabalho. Exatamente isso que você ouviu. O salário mínimo serve para causar desemprego. Só para isso. Vem um burocrata, né? Com uma estrutura burocrática centralizada e diz o seguinte: ó, mercado de trabalho, você só vai poder contratar funcionários se você pagar R$ 1.000 para eles por mês. Aí vem o empresário e fala: ô, meu querido deputado, eu não posso remunerar esse cidadão com R$ 1.000 por mês, porque ele só tem capacidade de produção de R$ 700. E se eu remunerar ele com R$ 1.000, eu estou tendo um prejuízo de R$ 300. Você consegue entender que é uma conta de mais e menos, né? Aí o burocrata fala assim: não, aí não pode. Aí você vai estar gerando desemprego, porque você tem que pagar R$ 1.000 para ele. Aí ele fala: não, meu querido burocrata, se eu pagar R$ 1.000 para ele, ele vai produzir menos, eu vou ter prejuízo. Conclusão, eu não vou contratá-lo. Então, se você me obrigar a pagar R$ 1.000 para ele, ele vai ficar desempregado, porque eu não vou contratar. Ou o contratarei sob caráter informal, né? Que é o que muito acontece no Brasil. Então, não poderei registrá-lo naquela proteção linda que é a CLT, né? Aquela coisa maravilhosa, cheia É. de direitos. Então, assim, o salário mínimo ele só serve para isso. Se o salário mínimo fosse bom e panaceia para todos os males do mundo, bastaria aumentá-lo aí para R$ 10.000, R$ 20.000. Vamos colocar o salário mínimo de R$ 20.000, pronto, tá todo mundo rico. Tá todo mundo rico. Todo mundo ganhando R$ 20.000. Você acha que o preço da carne ia continuar do jeito que tá? Conta de mais e menos. E aí vem o Lula dizer que não gera inflação. Ou seja, é um jumento, né? Ele fez economia na escola do Ciro Gomes, né, cara? Pelo amor de Deus, nunca vi um cara tão burro. E ele escreve isso no Twitter. E cadê aqui? É. 11.800 curtidas do Não. tweet dele. E 1.600 pessoas retuitaram isso, ou Ele, seja, ele não é. encontraram sabedoria nesse Twitter aqui, ó. 1.600 pessoas encontraram fundo de verdade nessa baboseira que o Lula disse. Você acha que a educação no Brasil tá boa, não? Ele não é burro. Ele, ele fala porque ele sabe que o gado dele É vai aplaudir brincadeira, cara. o que ele vomitar, eles vão aplaudir. As pessoas não entendem o mínimo. Acho que nunca vai ser interesse do PT colocar economia nas escolas, né? Nada. Eles são É muito interessados na educação, né? Mas na educação O controlada por trabalhador, eles, né? o cara mais pobre, miserável que existe, ele tinha que ser o primeiro a se rebelar contra a CLT, contra direitos trabalhistas, contra salário mínimo, porque é isso que deixa ele pobre. É isso que deixa ele pobre. Ele não entende. É FGTS obrigatório, é umas bizarrices que tem no Brasil, cara. Previdência pública. Ou seja, o Estado já rouba no imposto, já. Né? 27,5% do que você ganha, você dá pro Estado. Aí o que sobra, ele fala assim, ó, sobrou tanto aí, mas pera aí, você não vai gastar do jeito que você quer. Eu, Lula, sei investir melhor que você. Então você dá um tequinho aqui que eu vou colocar na Previdência Pública. Porque você não sabe onde pôr. Se eu deixar com você, você vai querer comprar cigarro, pinga, né? Você vai querer me copiar. Eu sou presidente, eu posso beber pinga, você não pode. Então eu vou controlar a sua demanda. Então eu vou pegar seu dinheiro aqui e colocar na Previdência Pública. Pera aí, dá mais um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui no FGTS. Não, mas rende menos que a inflação. Não importa, rende menos que a inflação. Vai colocar aqui, porque se eu deixar com você, você vai gastar.
É melhor render menos que a inflação ou você gastar? É melhor render menos que a inflação, né? É obrigatório, né? É obrigatório, então vou pôr aqui um pouquinho. E assim vai, né? E assim vai. E não bastasse isso, ainda tem o salário mínimo, né? O salário mínimo. Ó, no mínimo você vai ganhar isso aqui. Não, mas aí ninguém vai me contratar, não tem problema. É um direito que eu tô te dando. Se eu não te der isso daí, o cara vai te contratar por R$ 10, ele vai te fazer de escravo, né? Olha a mentalidade. Sabe por que que é isso? Que eles estão na mentalidade da mais-valia ainda. Eles acham que o empresário explora o cara. Eles esquecem que é um contrato bilateral, né? Entre contratante e contratado. Eles acham que é sob chicote, né? Eles estão naquela ideia marxista lá do século XIX ainda. Não, o empresário vai abusar do empregador, vai explorar ele, tá, né? Trabalho escravo, enfiar uma arma na cabeça dele. Isso A sem gente tem que contar ficar refutando isso. Né? sem contar o imposto sobre o consumo, né? Não, 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 eu tô só pegando da fonte, Barney. Eu só tô pegando da fonte. Ali, quando cai o seu lerite ali que você recebe no fim do mês, né? Galera que bate ponto aí sabe o que eu tô falando. Eu só tô pegando. Agora, se você entrar nos impostos ICMS, ISS, ITBI, se você for fazer uma transação imobiliária, ICMS, se você for fazer uma doação sem morrer, enfim. ICMS que é o que dói, né? Que é o imposto no consumo. Né? Ou seja, a gente vive um comunismo disfarçado de democracia? Ah, sim. Do ponto de vista econômico, nossa, o Brasil é muito socialista, né? Muito socialista. É, o raciocínio é muito simples. Você recebe R$ 1.000 por mês, né? Esse dinheiro não é líquido. Esse dinheiro é bruto, né? Você produziu R$ 1.000, né? Vamos supor aqui um exemplo hipotético. Você produziu R$ 1.000 de riqueza para o seu patrão. Seu patrão tem uma empresa lá, você trabalha para ele, produziu R$ 1.000 de riqueza. Seu patrão vai lá e te dá, ó, pá, R$ 1.000 no fim do mês. Aí você fala, ó, que legal, R$ 1.000. Você tem os R$ 1.000? Não, você não tem. Você não tem porque o Estado vai te tirar 27,5% de imposto de renda. Que não seja 27,5%, porque a gente sabe que tem as faixas, né, de ganho, né? Quem ganha R$ 1.000 não é 27,5%, que seja, sei lá, 8%, não botei de cabeça aqui. Mas enfim, você entendeu. Vai tirar o imposto de renda. Aí vai tirar a Previdência Pública, né, INSS. Aí vai tirar o FGTS. Aí, isso tudo na fonte, tá? Vai tirar imposto sindical, né, que hoje em dia não é mais obrigatório, mas até um tempo atrás foi. Caiu com a reforma trabalhista, inclusive, né, que a esquerda critica. Ou seja, eles queriam tirar mais ainda. Por isso que eles Imposto querem sindical. revogar, né? É, exatamente. Eles querem tirar mais. Eles querem sustentar o sindicato também. Aí sobrou lá pra você R$ 700 líquido. Aí você fala, ó, agora eu tenho R$ 700. Vou poder comprar minha cachaça à vontade e ficar feliz. Não, não vai. Porque a cachaça ela custa R$ 3, mas aí você paga ICMS, né? Então ela não custa mais 3, ela custa 8. Se você quiser beber a cachaça num bar, num restaurante, num ambiente sociável, aí não custa mais 8, custa 12, porque você tem ISS. Ou seja, de 100% do custo da cachaça, 70% foi imposto. Você poderia ter bebido bem mais cachaça, né, se não fosse o imposto, né? E teria saído mais feliz, não teria? Aí o cara vai falar assim, não, mas esse imposto vai ser revertido em saúde, educação, segurança. Não, não vai. Não vai ser revertido. A gente poderia entrar numa discussão econômica aqui profunda, mas Ad não é o eterno. caso. Não é o caso do vídeo. Teria que explicar como funciona, a teoria econômica, enfim. Não é o caso. Mas não vai. Então o Lula faz esse tweet aqui, um monte de galera, né? Curte aqui, compartilha. E, e ele ainda diz assim: ó, a gente provou que aumentar o salário mínimo não causava inflação. Ele provou isso. Né? Ele refutou a lógica, o Lula. Ele provou que 2 mais 2 é 5. Olha que gênio que ele é da economia. Né? E ainda disse que crescia o número de emprego e produção. Rapaz, ele deve estar considerando emprego informal, né? Como é que pinta Bom, assim, né? então se você que é pobre, né? Eu adoro aquele termo pejorativo lá, pobre de direita, né? Quem dera se todo pobre fosse de direita, porque deixaria de ser pobre, né? Começaria defendendo a abolição dessas bizarrices aí. Você que é pobre defende CLT, defende salário mínimo, meu amigo, você é a isca perfeita. Você mordeu a isca, ela não entrou nem na sua boca, ela entrou no seu cérebro, ela varou você inteiro.